Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para falarmos do amor de Deus. Irmãos, confesso que é um grande desafio, viu? Pregar já é difícil, pregar diante do pastor já é mais difícil ainda. Mas a gente tem que falar aquilo que o Senhor manda, né? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Eu perguntei ao Senhor o que é que Ele queria falar nessa noite aos nossos corações, porque primeiro fala ao meu, né? Quando eu vou meditar na palavra, quando eu vou procurar a palavra, e o Senhor me deu esse texto de Daniel. E diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Algumas versões vão dizer, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Coloca para mim, por favor, se for possível, na versão ACF, por favor. Ou é João Almeida, corrigida. Pronto. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A minha versão ainda vai dizer assim: resolveu Daniel firmemente, preste atenção, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Irmãos, se tem um personagem na Bíblia, depois de Jesus, que eu gosto, é Daniel. Porque Daniel tinha tudo para ser um jovem que estava na Babilônia, ser influenciado pela Babilônia, largar os seus hábitos, o seu jeito de ser, a sua cultura, o seu Deus. Ele estava numa posição, ele foi numa posição vantajosa, mas ele propôs no seu coração firmemente não se contaminar. Não se tornar impuro. Ou seja, ele decidiu de forma veemente, ele tinha certeza daquilo. E sabe, irmãos, isso toca muito profundo no meu coração. Daniel e seus amigos foram trazidos na primeira investida do rei Nabucodonosor, que Nabucodonosor sitiou ali Jerusalém 3 vezes. E na primeira vez ele trouxe os nobres e os príncipes. E nessa primeira vez vieram esses 4 jovens que praticamente sacudiram a Babilônia. Mas, meus irmãos, o que eu acho interessante, eu quero começar falando sobre os nomes deles e o que significa cada um. Daniel significa Deus é o meu juiz. E provavelmente, irmãos, é alguém que conhece a lei de Deus e sabe que Deus, Ele é justo e que Ele faz justiça. Ananias, Deus é misericordioso. Não dá para separar a justiça e a misericórdia de Deus. Ele é um Deus justo, mas Ele também é um Deus misericordioso. Misael, quem é como Deus? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Se você parar para tentar imaginar como é Deus, você talvez chegue em uma forma daquilo que seja mais próximo a você. Mas quem é como Deus? Azarias, Deus é quem me ajuda. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis para a igreja. Nós estamos no cerco babilônico espiritual. Mas se tem uma coisa que nós, como igreja do Senhor, precisamos guardar em nosso coração, na nossa alma, de forma firme, é que Deus, Ele é justo. E que Ele vai vir como juiz para julgar essa terra. Mas que ao mesmo tempo, por Ele ser misericordioso, Ele confiou em mim e você, para sair pelo mundo aí afora e dizer: quem é como Deus? Ninguém. E sabe, meus irmãos, e assim como Ele é justo, assim como Ele é poderoso, e assim como Ele é misericordioso, Ele olha para mim e para você e nos ajuda nas nossas fraquezas e dificuldades. E aqueles 4 jovens vão para aquele lugar.
E de repente já passam pela primeira provação, que é resistir aos manjares do rei. Sabe, irmãos, o rei estava procurando jovens que fossem sem defeitos, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência ou instruídos em ciências, versados no conhecimento, competentes para servirem no palácio. O rei não estava procurando qualquer um. O rei estava procurando jovens específicos porque Nabucodonosor era um grande estrategista. Não se engane que se o mundo aí fora está muito investindo sobre você, é porque ele vê essas características em você. Mas ele não quer usar essas características para o teu bem. Ele quer usar isso aqui para que você contamine outras pessoas. Para que você seja contaminado e torne também outras pessoas contaminadas e impuras. Para que você influencie outras pessoas para aquilo que não agrada a Deus. Nabucodonosor era muito estrategista, então todo lugar que ele invadia, ele pegava algumas pessoas e ali ele instruía para que fossem instruídos em todo o seu conhecimento. Para que pudesse influenciar ali aquele povo, o seu povo. Para que pudesse muitas vezes dizer para o povo, não, os manjares do rei são bons. Não tem problema. O que é que tem? Se todo mundo faz, por que vocês não podem fazer? Isso é só uma questão de cultura, uma questão de visão, de pensamento, de ideologia. Não é bem assim. Vocês estão sendo muito fanáticos, precisam ser diferentes. Precisam se moldar ao padrão. Só que tem uma coisa. Talvez no lugar de Daniel, o ser humano ele tem tendência muito de se vai e descer muito rápido. E talvez no lugar de Daniel, eu e você pensaria que aqueles manjares do rei era para nos abençoar. Passei pela prova, passei pela dificuldade e agora esses manjares são honras de Deus para mim. Mas Daniel, ele não viu dessa forma. Eu acho interessante que todos os 4 fizeram a diferença. Mas existia algo diferente mais ainda em Daniel. Porque ao olhar para aqueles manjares, ele falou assim, não quero. Não vou me contaminar. Isso não é para mim. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando muito descer um anjo do céu e falar assim, você não deve fazer isso. Você não deve fazer aquilo. Isso é pecado. Mas quem conhece Deus, quem conhece a lei de Deus, sabe o que convém, que agrada ao seu Senhor. E eu fico olhando que não foi um anjo que falou para Daniel, Daniel, não coma dos manjares do rei. Ele propôs no seu coração. Foi uma vontade genuína da alma de quem conhece ao Deus a quem serve. Ele não foi obrigado, não foi uma imposição dele não se contaminar. Mas Daniel conhecia a lei do seu Deus. E ele sabia que ele não deveria comer daqueles manjares. Porque naqueles manjares ali tinha coisas impuras, que para os judeus são impuros. E ele decidiu não se contaminar. Você está esperando Deus dizer para você sair mais da rede social, do celular? Você está esperando que Deus desça do céu para te dizer, não faça isso? Sabe, irmãos, eu acho que hoje os manjares que nos seduz mais facilmente são as redes sociais. E eu não estou demonizando as redes sociais, afinal nós estamos aqui e ao mesmo tempo está sendo transmitida essa pregação por meio da rede social. Mas eu estou dizendo que muitos manjares, e você vai saber e vai compreender quais são os manjares que te atraem. Muitos manjares roubam a nossa visão do propósito de Deus. Só crente firme, irmão, permanece no propósito. Só crente firme e que conhece ao seu Deus, sabe o que ele deve ou não e o que vai agradar ou não, porque ele não anda mais segundo o que ele quer, conforme as suas vontades. Ele anda conforme a vontade do seu Deus, ele serve a um Senhor.
E ali aquele jovem, o primeiro passo foi, ele propôs no seu coração não se contaminar. E deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que no momento que Daniel falou assim, eu proponho no meu coração não me contaminar, Deus falou, e eu assino embaixo. Porque, irmãos, Daniel achou graça diante do copeiro para fazer aquele teste que nós sabemos. Ele chega para o copeiro e diz assim, olha, eu não quero comer desses manjares, não. E aí o copeiro fica preocupado, o rei Nabucodonosor não vai gostar. Não, vamos fazer um teste. 10 dias. Somente 10 dias. Só me dê frutas e legumes. Se no final de 10 dias eu tiver nós estivermos mais fracos do que os outros jovens, aí a gente come dos manjares do rei. Irmãos, se nós formos olhar, só precisou de uma semana. Uma semana. E ao final daqueles 10 dias, eles estavam mais fortes do que aqueles outros jovens. E se nós formos entrar no campo da nutrição, nós vamos entender que, nutricionalmente, quando nós melhoramos a nossa alimentação, a nossa cognição também melhora. Não sei se Daniel tinha conhecimento disso, mas pela fé, ao obedecer ao seu Deus, ele também modificou toda a sua forma de ser e seu corpo. Porque tinha um propósito de Deus para aquilo. E sabe, irmãos, durante 3 anos eles ficariam estudando. O nome deles foi mudado. A identidade deles, eles saíram da sua terra. Eles saíram do meio do seu povo. Quer ver uma coisa? É muito fácil você ser crente quando você está numa sala de aula e você está com seus colegas do mesmo grupinho aqui, digamos assim, que é crente também. Isso te fortalece. Mas quer ver a dificuldade? Vá para uma sala de aula em que só você é crente. Vá para um lugar diferente que só você é crente ali, para você ver o quanto é difícil. Eu sei disso porque quando eu fui para a faculdade eu passei por muitas provações. Era o tempo todo ouvindo ideologias, coisas. Eu estava ali para aprender conteúdo, mas o que me davam era ideologia. De que mulher só entra na faculdade para atrair o marido. De que a primeira coisa que a gente faz é entender que os pais da gente não são bons. Que a gente muda o nosso pensamento, que o nosso pensamento se abre. Eu ouvi muitas coisas desse tipo e eu acredito que não foi diferente com muitos que estão aqui. Irmãos, é uma luta tremenda, só que o nosso inimigo é muito estrategista. Ele não brinca em serviço. E eles tentaram mudar toda aquela cultura, tirar a identidade. Tirar a identidade daqueles jovens que era o que diferenciavam eles. Mudaram os nomes, mas não mudaram a essência daqueles jovens. O cerco babilônico pode até tentar te mudar. Os padrões podem até mudarem. Mas quem é firme de verdade, eu falo isso por temor e por tremor. Quem é firme de verdade permanece até o fim. Quem é firme de verdade não se contamina. Quem é firme de verdade, meus irmãos? Quem tem propósito com Deus tem visão espiritual. Depois daquele dia, depois daqueles momentos, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele não conta o sonho para que as pessoas interpretem. Ele chama seus sábios, mas ele diz, vocês têm que dizer o que é que eu sonhei. Interpretar o sonho é muito fácil, mas o que foi que eu sonhei? Irmãos, e como ninguém tinha ali ainda conseguido, ele manda matar todos os sábios da Babilônia. E Daniel, de repente, se vê com esse decreto do rei. E de repente, quando ele ouve esse decreto do rei, ele volta para casa, chama Ananias, chama Misael, chama Azarias e diz assim, vamos orar. Vamos orar para que Deus não revele o sonho do rei. Irmãos, e Deus revela o sonho para Daniel. E eu quero pedir para você, para a gente ler, eu não coloquei aí, mas eu peço que vocês coloquem. Daniel capítulo 2, versículo 20. Eu quero que vocês leiam a oração de Daniel. Disse Daniel,
Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Sabe, irmãos, a visão que Daniel teve ali naquele momento, que foi o sonho do rei, é uma visão do que ia acontecer nos nossos dias. Eu gosto muito de Daniel também, porque é um livro escatológico, eu amo escatologia. Pense numa pessoa que é fixada em escatologia, sou eu. Mas, irmãos, um jovem, muito lá atrás, porque se propôs diante de Deus, teve visões do que aconteceria nos nossos dias. Ele não marcou só a geração dele, marcou também as nossas, e a de muitos que por anos têm estudado esse livro. Porque um dia um jovem se propôs a não se contaminar. Então imagine o que Deus pode fazer comigo e contigo. Só que eu vejo tanta humildade em Daniel em sua oração, ao reconhecer que o poder é de Deus, que a graça é de Deus, que é Deus quem revela, que é Deus quem fala. Ah, meus irmãos, é tremendo. O que nosso Deus faz é maravilhoso. Aqueles jovens, irmãos, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que os outros jovens. E a Daniel, ainda ele tinha o dom de visão, de discernimento e de revelação de sonhos. Daniel ainda tinha algo mais. Irmãos, aqueles jovens enfrentaram a fornalha de fogo, enfrentaram a cova dos leões, enfrentaram decretos, e eles permaneceram firmes. Porque nós estamos com medo, igreja do Senhor? Quem é como teu Deus, igreja do Senhor? Quem é como nosso Deus? Porque nós estamos temendo Nabucodonosor. Quem é semelhante ao nosso Deus? E porque nós estamos temendo tanto ao inimigo? Irmãos, quem decide viver no propósito, projeta para mim Daniel 10, 12. Daniel 10, versículo 12. É conhecido no céu. Quem decide viver no propósito é conhecido no céu. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras ou as tuas súplicas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Chegou aos 70 anos do exílio babilônico, e Daniel queria entender quando é que o povo ia sair do exílio babilônico, quando é que a promessa ia se cumprir, porque os 70 anos que era a promessa tinha se cumprido já, tinha chegado os 70 anos. E Daniel, naquela inquietação, orou e não comeu, e esteve ali orando ao Senhor. Durante 21 dias ele não cessou de orar. E aí aparece Gabriel e diz para ele, desde o primeiro dia que você se prostrou e orou, e que você se propôs a orar, eu vim. Você é muito amado, Daniel. Desde o primeiro dia eu vim. Só que o principado dos medos e dos persas estavam me impedindo. Eu tive que voltar, tive que chamar Miguel. Houve toda uma guerra espiritual. Mas desde o primeiro dia que ele se propôs a orar, Deus mandou a resposta. Quem é como Deus, meus irmãos? E às vezes nós parece que não conhecemos o Deus que nós temos, porque nós vivemos cabisbaixos, com medo, apreensivo quanto ao futuro. Eu quero que você saia daqui hoje impactado pela presença do Senhor, fortificado,
fortalecido. Nabucodonosor quer decretar, decrete. Decrete, mas nós vamos permanecer fiel. Quer impedir a igreja de falar? Impeça, mas nós vamos permanecer fiéis. Irmãos, quem quer viver no propósito não vive de qualquer forma. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5, vai dizer algo que, isso aqui me impactou de tal forma, irmãos. Porque Daniel era humano como eu e você. De carne e osso como eu e você. Sujeito às mesmas tentações. E lá em Daniel 6, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E algumas versões vão dizer, não achava nele vício, não achava nele nada que pudesse culpá-lo. Quem vive no propósito não vive de qualquer forma. Procuraram em Daniel, assim como procuram diariamente em mim e você. Às vezes respondem até antes que a gente. Não, mas crente não pode fazer isso não. Às vezes não deixam nem a gente responder. Já dizem, crente não faz. Ah, vou perguntar a ela porque ela não mente, porque ela é crente. Ei, quando procuraram em Daniel algo para acusar, sabe qual foi a acusação que acharam contra ele? Que ele orava demais. Ele orava demais. Ei, irmãos, Daniel não era qualquer um. Daniel era governador de 17 províncias. Numa época em que não tinha redes sociais. Numa época em que não tinha carros, transporte tão fácil. Daniel governava 17 províncias, mas ele ainda orava 3 vezes por dia. Era alguém que amava conversar com Deus. Era alguém que compreendia que sem a oração ele não conseguia desempenhar o papel para o qual Deus chamou. O problema, meus irmãos, é que a gente acha que a importância da oração está somente na igreja ou quando nós passamos por provação. Às vezes você sai da sua casa, vai desempenhar o seu trabalho e você não pede a Deus, Deus me direciona aqui, como eu posso exercer o meu trabalho da melhor função, porque eu estou fazendo para ti. E às vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Ele orava 3 vezes por dia, então qual a nossa desculpa para não orar? Se nós pegarmos, um dia eu peguei meu celular e passei para o lado assim e fui olhar quantas horas eu passava no celular, eu me envergonhei. Eu passava 6 horas no celular, não era só nas redes sociais não, era mexendo no celular. E eu disse, não posso, não pode ser dessa forma. Imagine se eu passasse todas essas horas em oração, como estaria a minha vida hoje? Sabe, irmãos, eu acredito que alguém que gerencia pessoas, que administra províncias, não são pessoas desocupadas. São pessoas que têm muitas demandas. Daniel tinha muitas demandas, mas ele não abriu mão da oração. Ele preferiu morrer do que viver uma vida sem orar. Quando baixou o decreto de que não podia fazer oração a outro Deus, Daniel foi para o seu quarto, fez questão de abrir a janela e orou da mesma forma como orava. Ele não tem medo do decreto do rei. Ele preferiu, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele preferiu morrer do que viver uma vida sem orar. Isso me mostra que ele entendia o impacto que a oração tinha na vida dele. Isso me mostra que ele entendia a importância que a oração tem nas nossas vidas. E ele vai e para na cova dos leões. E nós sabemos a história. Só que deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está pensando que essa palavra é só para jovens. Mas Daniel passou por 4 reinados. Daniel saiu jovem da Babilônia, mas aqui no final da sua vida já era um senhor.
E foi quando Deus lhe deu revelações do que aconteceria no futuro. Então, se você está achando que já passou o seu tempo, que você está velho demais para ser usado por Deus, que você está cansado demais para ser usado por Deus, é agora que Deus quer te dar visões. É agora que Deus quer te dar sonhos. É agora que Deus quer te usar. Então essa palavra não é só para jovem, não, é para você também. Irmãos, certo dia Daniel estava lá, esquecido, não fazia mais parte do reinado. Até que mandam chamar Daniel, porque tinha aparecido uma escrita e só Daniel conseguiu interpretar. Você está preparado para o que Deus vai fazer nas nossas vidas? Irmãos, nós estamos em guerra, e isso até pessoas que talvez não tenham nem tanto discernimento bíblico entendem que as coisas no mundo estão estranhas, que as coisas estão diferentes. Não precisa ser mestre em escatologia não para entender que Jesus está voltando. Onde estamos nós? O Senhor nos chama hoje, irmãos, assim como Ele chamou a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele te chama com o propósito de marcar a nossa geração. E às vezes você não vai marcar a sua geração apenas com o movimento. E movimento é bom, a gente gosta. A gente gosta do mover do Espírito Santo. A gente gosta do agir do Espírito Santo. A gente gosta do mover de Deus nas nossas vidas. Mas Deus está chamando servos firmes e fiéis. Deus está convocando os fiéis para ser fiel em todo canto, para ser fiel em todo canto que você estiver. Daniel não precisou ser seduzido pelos palácios. Daniel não foi seduzido pelos manjares do rei. Ele não falou o que agradava ao rei, ele falou a verdade daquilo que Deus lhe mostrava. Ele não falou aquilo que ia agradar ao rei, que o rei ia dizer: oh, que maravilha, Daniel, você pensa igual eu penso. Ele falou a verdade. Você é corajoso para falar a verdade? Talvez você diga: eu sou tímido, mas você é corajoso para viver a verdade? Porque muitas vezes, irmãos, não precisa a gente falar muito não. A nossa forma de viver, a nossa casa, a nossa forma como nós conduzimos a nossa vida, fala por nós. A forma como nós alicerçamos as nossas estruturas, fala por nós. Então, se você se acha tímido para pregar, pregue com a sua vida. Pregue com o seu casamento. Em um mundo em que o casamento já não é visto com bons olhos. Pregue sendo santo, se você ainda não é casado. Num mundo em que pregam totalmente o contrário. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Se nós, irmãos, queremos viver uma vida em profundidade, o primeiro conceito que nós precisamos entender é o de fidelidade. Porque somente quando nós somos fiéis, é que nós vamos suportar as dificuldades, as lutas, os ataques, a investida. Quer ver um exemplo disso? No casamento. Pode observar, você está namorando, vocês não passam por tanta prova. No dia que você casa, passou a casar, pode observar que sua fidelidade é testada o momento todo. Fidelidade nos pensamentos, fidelidade na forma de agir. Sua fidelidade é testada. A resistência do casamento é testada diariamente. Da mesma forma como o nosso relacionamento com Deus. Não é à toa que nós somos a noiva de Cristo. Diariamente a nossa fidelidade a Deus era testada. E se fossem hoje procurar algo para acusar em mim e você, qual seria a nossa acusação? Ah, fulano está na igreja, mas é adúltero. Ah, fulano está na igreja, mas ele mente.
Fulano está na igreja, mas ele me passou um calote. Qual é a acusação que as pessoas nos acusariam? De ser fiel a Deus? Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que essa palavra nos confronta, ela nos encoraja, ela nos fortalece. Porque Deus está nos chamando para ser os Daniéis da nossa geração. Não espere Deus te pedir para você largar algo. Proponha no seu coração ser fiel a Deus. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.